Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do blog Bibliofins. Aqui quem fala é o Wesley Leite e hoje o tema da nossa análise é Diário Oficial da União. Pessoal, antes da gente falar um pouco mais sobre a nossa análise, eu gostaria de pedir desculpas, pois nós não conseguimos disponibilizar uma análise de questões na sexta-feira passada. Tanto o Diego quanto eu, a nossa agenda estava apertada e aí a gente ficou impossibilitado de gravar o vídeo. Mas tudo já está resolvido, a situação já está normalizada e estamos aqui com mais uma nova análise para vocês. Bom, sobre o nosso tema, que é o Diário Oficial da União, é um tema de fácil entendimento, não tem nada de complexo nele. São questões que geralmente quando elas aparecem em provas, elas falam só sobre a estrutura do DOU, que ato é publicado em cada sessão, e algumas outras coisinhas mais que estão no decreto que regulamenta a publicação do DOU. Bom, como base dos nossos estudos, eu vou deixar no final aí da análise os links para download do Decreto 4.520 e da Carta de Serviços ao Cidadão da Imprensa Nacional. Com esses dois documentos, vocês vão conseguir fazer provas de alto nível sobre esse tema. Bom, pessoal, como eu disse, o tema é muito fácil, mas assim, por ser um tema fácil, aí é que a gente tem que saber mesmo, tem que chegar na prova e gabaritar essas questões. Porque geralmente, quando esse tema aparece em uma prova, aparece de 3 a 5 questões. Então, já que o tema é fácil, vamos ficar ali com ele na cabeça, né? Vamos memorizar esse tema de uma forma bem rápida e fácil, que aí quando chegar a prova, são entre 3 a 5 questões de graça. Então, não é só porque o tema é fácil que a gente deve deixar de estudar, né? A atenção também tem que ser dada da mesma forma do que a gente dá com os outros temas. Então é isso, pessoal. Qualquer dúvida, escrevam nos comentários ou mandem também no blog. Enfim, vocês sabem o canal que vocês podem se comunicar com a gente e estamos à disposição. Vamos agora para as questões. Vamos agora para a primeira questão. Ela diz assim: o DOU constitui-se de 4 seções, sendo a seção 4 dedicada à publicação do Diário da Justiça, documento em que se publicam atos de caráter judicial. Pessoal, essa questão está errada. Ela tem 2 erros aqui. O primeiro deles está em afirmar que o DOU é composto de 4 seções, né? O DOU só tem 3 seções, seção 1, 2 e 3. E o outro erro é falar que essa seção 4, né, eventual fictícia seção 4, é dedicada à publicação do Diário da Justiça. Porque o Diário da Justiça, ele é um diário à parte, né? Ele é outra publicação além do DOU. E o Diário da Justiça, outra curiosidade sobre o Diário da Justiça é que ele já está extinto. Se eu não me engano, ele foi extinto em meados de 2013, né? E o Diário da Justiça, a função dele era publicar os atos de caráter judicial dos órgãos judiciários, dos tribunais, né, tribunais superiores, do Supremo Tribunal Federal, atos também do Ministério Público da União, do Superior Tribunal de Justiça Desportiva e de outros órgãos relacionados à justiça. E, assim, tem que ficar muito atento com essa questão do Diário da Justiça, porque algumas bancas insistem em cobrar ainda conteúdo sobre o Diário da Justiça, mas ele já está extinto, né? A forma que é feita hoje cada tribunal agora tem o seu diário, né? Tem o seu documento para publicar os seus documentos judiciais. Não existe mais esse Diário da Justiça. Portanto, questão errada. O DOU só tem 3 seções. E nas próximas questões, nós iremos ver o que cada seção, nós iremos ver
que tipo de ato é publicado em cada seção. Vamos lá. Agora nós estamos na questão 2. Ela diz assim: a seção 3 do DOU encarrega-se da publicação de contratos, editais, avisos e ineditoriais. Pessoal, essa questão está certa. Realmente, são esses atos que são publicados na seção 3 do Diário Oficial da União. Só por curiosidade, os contratos são os diversos contratos que o poder público realiza com os particulares, né? Que os contratos que o poder público firma com os particulares para aquisição de bens, prestação de serviços. Os editais são os editais de licitação, editais de concurso público, enfim, toda a variedade de edital publicado na seção 3. Os avisos são atos que são expedidos exclusivamente por ministros de Estado. Essa informação está lá no Manual de Redação Oficial da Presidência da República. E os ineditoriais são atos que, em tese, não deveriam ser publicados no DOU, mas, por causa de determinação legal, eles devem ser publicados no DOU. Porque é o seguinte, o DOU só publica atos de órgãos da administração pública federal. Isso em regra, mas os ineditoriais são a exceção. Os ineditoriais são atos de governos estaduais e municipais e atos também de particulares que, por determinação legal, devem ser publicados no DOU. Entendido? E uma outra curiosidade, né? Vamos falar sobre as outras seções do DOU, sobre a seção 1 e a seção 2. Na seção 1 do DOU são publicadas leis, decretos, resoluções, instruções normativas, portarias e outros atos normativos de interesse geral. Por exemplo, uma lei que passou no Congresso Nacional e foi sancionada pelo presidente, essa lei, como em tese uma lei é um ato normativo que afeta a toda a sociedade e a toda a coletividade, então é um ato normativo de interesse geral. Portanto, por ela ter essa característica de ato normativo de interesse geral, vai ser publicada na seção 1. E na seção 2, são publicados os atos de interesse dos servidores da administração pública federal. Por exemplo, se vocês passarem no concurso público federal, a nomeação de vocês vai sair no DOU, na seção 2. Entendido? Então, vamos para a próxima questão. A terceira questão diz assim: o suplemento consiste em um DOU que contém matérias de grande relevância encaminhadas após o fechamento da edição do dia. Pessoal, essa questão está errada. Ela está errada porque a definição que essa questão deu não é de suplemento, e sim de edição extra. Eu vou explicar cada um dessas versões aí do DOU. Eu vou começar pela edição extra, né? Que é o conceito que foi dado aqui na questão. O DOU, ele é publicado todos os dias às 6 da manhã, ou seja, para um ato ser publicado no DOU, os órgãos eles mandam no dia anterior, né? Ou seja, eles já mandam anteriormente os atos. E aí esses atos eles são diagramados no DOU, tem a ordem dos atos que vai ser publicado, e aí no outro dia ele é publicado às 6 da manhã. Só que tem algumas matérias que, por causa da relevância delas e da urgência em ser publicadas, e também por elas serem encaminhadas após o fechamento da edição, ou seja, após as 6 da manhã, elas não podem esperar até outro dia. Então, para se publicar essas matérias, usa-se a edição extra do DOU. Desculpa. Usa-se a edição extra do DOU. Que é isso, né? São matérias de grande relevância encaminhadas após o fechamento da edição do dia. E a definição de suplemento é a seguinte: suplemento
é um diário oficial da União com matérias que detalham ou regulamentam leis ou decretos anteriormente publicados. Por exemplo, um órgão que publica muitos suplementos é a Agência de Vigilância Sanitária, porque a Anvisa. Porque assim, a Anvisa tem muitos normativos sobre substâncias proibidas aqui no país, sobre essas coisas, e para detalhar esses atos da área de atuação dela, ela usa o suplemento. Portanto, vimos aí o conceito de suplemento e o conceito de edição extra, que são conceitos que estão tanto no Decreto 4.520 quanto na Carta de Serviços ao Cidadão da Imprensa Nacional. Documentos que eu vou deixar no final, os links deles para vocês poderem baixar e estudarem. E, portanto, questão errada. Vamos para a próxima. Vamos para a nossa quarta questão. Ela diz assim: não há vedação para publicação no Diário Oficial da União de atos de concessão de medalhas, condecorações ou comendas efetuadas por intermédio de lei ou decreto. Pessoal, essa questão está certa. Essa questão ela é pura e simplesmente uma cópia do Decreto 4.520, né, que é o decreto aí que regulamenta a publicação do Diário Oficial da União. Bom, essa questão, muita gente errou, que eu lembro que eu fiz essa prova, e muita gente errou, porque ela, na verdade, ela é uma exceção de uma regra que está lá no decreto, né? E aí quem escapou à leitura, quem leu rápido, né, não percebeu essa exceção e marcou errado. Bom, vou explicar. O decreto 4.520, ele fala de uma lista de atos que não podem ser publicados no Diário Oficial da União, ou seja, que são vedados a sua publicação no Diário Oficial da União. Isso aí está lá no artigo 7º, né, do decreto, que diz assim: tem vedada a sua publicação no Diário Oficial da União. Ou seja, ele está falando a lista de atos que não podem ser publicados no Diário Oficial da União. No inciso 4, um desses atos, né, que ele fala que são proibidos, são estes aqui que aparecem na questão, que é os atos de concessão de medalhas, condecorações ou comendas. Bom, mas por que a questão está certa, né? Já que ele fala na lei que esses atos são proibidos, né, sua publicação, só que na questão fala que não são proibidos. Porque é o seguinte, foi onde muita gente errou essa questão. No finalzinho do texto, ele dá exceção, né? Ele começa falando assim, que tem vedada, né, a publicação no Diário Oficial da União os atos de concessão de medalhas, condecorações ou comendas. Aí ele dá a exceção no final, salvo se efetuada por intermédio de lei ou decreto, que foi a exceção que foi dada aqui no enunciado da questão. Ou seja, se esses atos de concessão de medalhas, condecorações ou comendas forem efetuados por intermédio de lei ou decreto, eles podem ser publicados no Diário Oficial da União. Caso contrário, eles têm a publicação proibida. Certinho? Então, vamos para a nossa última questão. Vamos agora para a nossa quinta e última questão da nossa análise. Ela diz assim: o afastamento do país de um servidor público para trabalhar no exterior deve ser publicado no DOU, seção 2. Pessoal, essa questão está certa. Como eu disse na explicação da questão 2, a seção 1 do Diário Oficial da União, ela trata da publicação de atos de caráter geral. A seção 3, ela traz ali os editais, contratos, avisos e ineditoriais. E a seção 2
trata dos atos de interesse dos servidores da administração pública federal. Neste caso, o afastamento do país do servidor público é um ato que interessa a ele, ao servidor público, é o ato de interesse dele. Portanto, ele é publicado na seção 2 do DOU, certinho? Bom, pessoal, como vocês viram, as questões de DOU elas são bem tranquilas, né? O examinador não tem muita criatividade, também não tem muito para onde correr. Elas vão versar mais sobre a estrutura do DOU, o que é publicado em cada seção, e eventualmente pode vir uma questão difícil, como foi a questão 4 que eu comentei. Mas com a leitura do decreto, vocês vão conseguir matar essas dúvidas aí na cabeça de vocês. Bom, estes aí são os dois documentos que eu indico a leitura para quem quiser saber mais sobre o DOU. O decreto 4.520 é o decreto que regulamenta a publicação do Diário Oficial da União, né? Ele é mais completo em termos de informações sobre o DOU. A leitura só é um pouco chata, né? Porque é aquele texto de lei, né? Texto legal, mas também não é difícil não, é mais tranquila. E para quem deseja um material mais didático, eu disponibilizei também a Carta de Serviços ao Cidadão da Imprensa Nacional, que é um documento que a imprensa nacional quis meio que prestar conta da sociedade. E ele também tem explicações bem fáceis e bem didáticas, né, sobre o funcionamento do Diário Oficial da União, sobre a estrutura, as sessões, enfim. É um documento também que vale a pena a leitura. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado da análise. É um tema, igual eu disse, fácil, mas que a gente tem que estar ali com ele na cabeça, que se a gente estiver dominando esse tema, todas as questões que caem sobre ele serão questões grátis, né? Questões dadas. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer coisa, qualquer dúvida, crítica, sugestão, entre em contato conosco aqui no nosso canal do YouTube, ou pelo blog, ou pelas redes sociais. Então é isso, pessoal. Obrigado pela atenção. E semana que vem o Diego traz outra análise com outro tema. Então é isso. Tchau, tchau.